E esse é mais um episódio da série Os Bastidores da Fórmula 1 são mais empolgantes do que o próprio campeonato em pista. Esteban Ocon foi de arrasta para cima na Alpine. Ou será que a Alpine foi de arrasta para cima no Esteban Ocon? Aqui a gente não sabe se o Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Ou, neste caso, quem abandonou quem? Quem é que pediu o divórcio? Quem foi que disse para o outro, o problema não é você, sou eu? Nós temos aquilo que todo mundo consegue ver dentro dessa relação conturbada entre a Alpine e o Esteban Ocon e as informações de bastidores que merecem ser comentadas neste vídeo que nem estava programado para sair hoje. Eu nem estava me preparando para gravar esse vídeo, mas segunda-feira de manhã nós temos essa surpresa e aí vale a pena comentar sobre isso na terça-feira. Tá ventando lá fora, tá frio pra caramba em Florianópolis e eu sou Eduardo Moreira e você está no @Eduardo Moreira, um hub de conteúdo de cultura pop, entretenimento, música, variedades e tem uma sirene tocando lá fora. É isso que dá você morar no centro. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos que curtem o mundo do automobilismo, curtem Fórmula 1 e com aquelas pessoas que estão revoltadas porque Esteban Ocon foi mandado embora da Alpine. Ou pelo menos é isso o que a equipe dá a entender quando manda uma nota oficial dizendo que as partes decidiram se separar e encerrar a relação que já estava durando algum tempo, mas estava desgastada, porque, convenhamos, o Ocon deu as suas pisadas de bola. Bom, os dois lados da moeda. Vamos olhar para o lado que está todo mundo olhando neste momento. Qual foi o último capítulo do Esteban Ocon na Fórmula 1? Aquele acidente com um companheiro de equipe, com o Pierre Gasly, no GP de Mônaco. A gente sabe que Ocon e Gasly não são os melhores amigos. Eles se pegaram por diversas oportunidades. E aí tem algumas pessoas que defendem que não foi apenas o Ocon que fez merda na Alpine. O Gasly também teve as suas agadas em pista e que envolveram o Ocon. Incidente no GP da Austrália, incidente em outras provas. Só que no caso de Mônaco, convenhamos, eu defendo a teoria do dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Eu entendo que parte do ofício de ser um piloto de automobilismo, não só na Fórmula 1, mas em outras categorias, é tentar encontrar algum espaço para poder ultrapassar. Mas ali não ia rolar. Todo mundo que viu a corrida e todo mundo que viu a cena e revê a cena fala exatamente a mesma coisa. E quando o chefe da sua equipe vai lá e fala na imprensa, antes mesmo da corrida terminar, antes mesmo de conversar com o piloto, que aquele ato é inaceitável e que teriam consequências, aí as consequências seriam drásticas e muito provavelmente a Alpine quis assumir a narrativa para si, para poder agora anunciar que o Esteban Ocon estava saindo da equipe, porque as duas partes entraram num acordo e não queremos mais esta relação avançando e queimando milhões de dólares em carros batidos ou estragados. Tem o outro lado da moeda. Tem jornalista defendendo que a saída do Ocon da Alpine viria a partir do próprio Ocon, de que ele estaria procurando outras equipes, e o histórico da Alpine confirma que a equipe poderia ter feito isso mesmo, ter espirrado com o cara, porque ele estava procurando outro lugar para correr. Então aproveitaram a primeira oportunidade que encontraram, que neste caso foi o incidente em Mônaco, para poder dispensar o piloto. Então, que a ideia de sair da Alpine já era do Ocon. Eu não sei se o Ocon estava batendo o carro de propósito só para poder ter um motivo para quebrar contrato sem que fosse ele que precisasse pagar a multa, tá entendendo? Talvez ele estivesse fazendo tudo isso para que a Alpine decidisse desistir dele sem que as duas partes precisassem colocar a mão no bolso ou até mesmo com uma certa compensação financeira por parte do piloto francês. Mas tem gente na mídia especializada afirmando que o Ocon também estaria interessado em sair da equipe e que talvez o destino dele fosse a Haas.
Há quem diga até que é a Mercedes, um ano esquentando o banco para o Kimi Antonelli assumir em 2026. Sinceramente, eu ainda não sei o que pensar sobre o destino do Ocon na Fórmula 1. Se bem que ele entra na minha lista de pilotos que não justificam assumir um carro, assumir um posto na categoria neste momento. Eu fiz um vídeo alguns meses atrás falando dos pilotos que estavam de hora extra na Fórmula 1 porque não estavam entregando performance, não estavam entregando desempenho, estavam entregando mais batidas do que provas concluídas, e o Ocon era um desses pilotos. Não que o Gasly seja um piloto espetacular, se bem que eu acho o Gasly melhor que o Ocon, sendo bem sincero. Então, até porque, mas os dois têm vitória na Fórmula 1, concordo. A vitória do Gasly foi muito mais conquistada do que a do Ocon. A do Ocon foi uma consequência de um monte de cagadas que aconteceram no meio de uma corrida. Já o Gasly conquistou a vitória dele no GP da Itália. Então, dito tudo isso, não seria surpresa se no futuro a gente descobrisse que foi o próprio Ocon que decidiu sair e também construiu um cenário para que ele mesmo fosse dispensado, ou que a Alpine realmente tivesse mandado o cara embora porque não aguentava mais, ou para assumir uma narrativa para tentar disfarçar as aparências, negando as evidências de que, na verdade, a Alpine está indo de arrasta para cima. Aquilo ali é um barco furado, cheio de furos, onde entra água por todos os lados. Porque, repito, o histórico da Alpine em dispensar profissionais da forma mais estúpida possível é longo e vasto. É só a gente pensar no que a Alpine fez com o Alain Prost e com o Fernando Alonso. Tudo bem, o Alonso não é um Esteban Ocon, ele é muito mais do que isso. Agora, a forma em como tudo aconteceu, realmente é de levantar pontos de interrogação. E todos os rumores recentes envolvendo a Alpine, onde a equipe está procurando fornecedora de motores, sendo que ela consegue desenvolver, em teoria, consegue desenvolver os seus próprios motores. Os rumores recentes de uma possível venda, ou de talvez a Andretti pudesse entrar na Fórmula 1 a partir da compra da Alpine. E os rumores lá de trás, onde a Renault mesmo reclamava desse passivo que era a Alpine. A própria Renault retirou a sua marca da Fórmula 1 para deixar uma submarca para poder continuar no negócio, porque entendia que aquilo ali era uma queimação de filme. E vamos combinar que essa mesma Renault bateu muita cabeça na época do Daniel Ricciardo? Vamos combinar? Não foi só o Daniel Ricciardo que fez uma escolha infeliz. A Renault também atrapalhou bastante a carreira do australiano. Essa é que é a verdade. Tudo bem, Ricciardo nunca voltou a ser o piloto que era, ele não está andando bem na Vicardi, e há quem diga que ele só vai sobreviver na Fórmula 1 porque Christian Horner conseguiu muito poder dentro da Red Bull, depois de todo o escândalo do Google Drive to Survive, que eu carinhosamente chamei aqui nesse canal de vídeos, do escândalo dos vazamentos do caso lá com a funcionária. Ele sobreviveu, não vai sair da Red Bull, tá muito claro isso. Então, talvez Daniel Ricciardo só fique na Red Bull ou na Fórmula 1 por causa do Horner. Mas que a Renault atrapalhou bastante a vida do australiano, isso é fato. Da mesma forma como atrapalhou a vida do Alonso, está atrapalhando a vida do Gasly, está atrapalhando a vida até do Esteban Ocon. A gente também tem que pensar na possibilidade de que Ocon não é um cabeça de bagre, mas sim ele é muito atrapalhado pela circunstância, pela situação. Ele está numa equipe que aparentemente está a caminho de fechar as portas ou de passar por mudanças ainda mais sensíveis do que passou, porque não vamos nos esquecer que recentemente perdeu diretores técnicos, perdeu o diretor esportivo, chefe da equipe. Então, são muitas mudanças em pouco espaço de tempo e isso bagunça com a vida de qualquer equipe e atrapalha qualquer piloto. Só que o Ocon, seja por linhas tortas ou por linhas corretas, muito mais tortas, convenhamos, acabou atrapalhando a própria vida e a própria continuidade na Alpine. O tempo vai dizer se foi o Ocon que pediu para sair ou se foi a Alpine que chutou ele mesmo. É meio estranho as duas partes decidiram concordar quando a gente tem um barco claramente afundando.
eu, sinceramente, a Alpine entra na lista de uma das equipes que estão fazendo pior do que a Andretti faria se entrasse como 11ª equipe da categoria. E vamos olhar para os próximos acontecimentos com muita atenção. Vamos prestar bastante atenção no que virá a seguir após esta notícia bombástica, realmente foi a bomba de segunda-feira na Fórmula 1, com o anúncio do fim do contrato do Esteban Ocon da Alpine. Algo me diz que o Ocon tem mais a comemorar do que os torcedores da Alpine. Se eu sou o torcedor da Alpine, e eu não creio que existem muitos por aí, eu começaria a me preocupar com o futuro dessa equipe. Está muito perto de ser um arrasta para cima de forma definitiva. Enquanto isso, em algum canto dos Estados Unidos está lá Michael Andretti, esfregando as mãos, aquecendo as mãos, para usar o cartão de crédito American Express Black. Com certeza ele tem guardado na carteira.